Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos em uma gravação de aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo a esta aula gravada, tá? Então, eu vou iniciar aqui nosso conteúdo de finanças públicas, finanças e orçamento público, tá bom? Vamos iniciar rapidamente. Elementos de finanças públicas e orçamento público. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de finanças e orçamento público, tá bom? Então, vamos aqui ver inicialmente nós vimos, em aulas anteriores, a diferença entre a parte financeira e orçamentária, como os dois lados de uma mesma moeda. Você tem um lado financeiro e você tem um lado orçamentário. O lado financeiro está relacionado ao cash, ao fluxo de caixa, ao dinheiro mesmo, a parte monetária, financeira, né? O que entra e o que sai, né? E o orçamento público, ele tem essa questão de ser aprovado, de serem créditos orçamentários, né? Autorizações legislativas para gastar, que é o crédito orçamentário. Então, o lado orçamentário está relacionado a esse aspecto do planejamento, de prever receita. Você faz a previsão do que pode arrecadar e do que vai despender. Por sinal, hoje é o último prazo para o executivo assinar a LOA, né, o projeto de LOA, como foi autorizado pelo Congresso. O TCU disse que é uma peça orçamentária fictícia, uma ficção, né? Uma ficção, porque ela está superestimada, e a receita está superestimada e a despesa está subestimada. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando que não estamos falando de dinheiro realmente, do quanto realmente vai entrar, mas das possibilidades do que vai entrar. Então, se faz o orçamento, né? As previsões orçamentárias de receita e de despesa. O financeiro, quando nós falamos de finanças públicas, nós estamos falando da parte real mesmo do que entra, tá bom? Então, as duas faces de uma mesma moeda. Governo e Estado. Você já pensou no motivo pelo qual nós temos o governo e o Estado? Nós vemos, então, que governo e Estado são dois termos que, na verdade, são diferentes. O governo ele é passageiro, de 4 em 4 anos. Nós temos aí um período que o executivo federal, estadual e municipal ele pode estar no poder. Depois tem novas eleições. Mas o Estado e a estrutura do Estado que ele vai utilizar sempre permanece. Tribunais de contas, certo? Controle interno, controle externo, todos os órgãos que estão relacionados aí às políticas públicas de transporte, políticas públicas relacionadas à educação, saúde, o aparelho, a máquina permanece. Então, nós vemos essa diferença importante entre políticas de governo e políticas de Estado. Elas são importantes, essas diferenças, porque nós estamos falando aí, então, da estrutura, a estrutura que permanece e a estrutura que deixa... a estrutura que deixa de continuar, ou seja, o governo, os governos, eles passam, então, a serem renovados ou permanecem por mais 4 anos. Então, vamos ver aí a finanças de orçamento público. Qual a diferença de finanças? Nós vimos que é uma terminologia, que ela tem um conjunto de questões relacionadas a problemas da política econômica. Então, envolve a questão da tributação, dispêndios públicos, nessa conceituação de Richard Musgrave. Então, nós vemos aí que está relacionado, então, a esse aspecto que envolve objetivos claros para previsão de receita, no que diz respeito ao orçamento, e o que realmente entra em caixa é a parte financeira. Baseado na parte financeira, você vai traçar objetivos, ou vai concretizar os objetivos que existem na LOA, no PPA e na LDO, tá? É a parte realmente que vai atender a necessidade do cidadão daquilo que foi planejado na lei, que estava na lei. Né? Porque o orçamento público, quando falamos, é uma lei, mas as finanças públicas é o que de fato acontece na realidade, ou seja, o que tem de fato em caixa e o que realmente efetivamente contribui para as políticas públicas. Trata-se de uma área econômica que estuda a política fiscal. Então,
Quando nós falamos de aumentar de receita, aumentar gastos públicos, diminuir gastos públicos, nós estamos falando de política fiscal. E as finanças públicas, elas entram nessa questão aí da política fiscal, bem como as políticas públicas relativas à natureza fiscal. Então, está relacionado à receita pública, despesa pública, dívida pública, dentre outros conceitos aí. Vimos aí, então, a definição de finanças públicas. O Estado, ele tem que atender determinadas necessidades coletivas. Ele busca, então, produzir bens e serviços públicos, prover bens e serviços públicos. Isso implica em despesa. Então, para você obter receita, você vai ter que utilizar alguns aparelhos do Estado, como, por exemplo, existem empresas públicas, o próprio aspecto da receita, da arrecadação, ok? Isso aí faz com que exista políticas públicas, como você tem receita, para poder efetivamente utilizar, atender por meio de despesas a essas demandas sociais, auxílio emergencial, uma questão que envolve uma política pública distributiva, uma política pública alocativa, ou então estabilizadora, né? Então, é importante o dinheiro público nesse sentido para financiar essas despesas, né? Então, vemos aí, então, que a atividade financeira do Estado, a AF, a atividade financeira do Estado, ela objetiva realizar a alocação ótima de recursos públicos, ok? Também vimos o seguinte, que quando nós falamos de AF, se propõe a satisfazer necessidades coletivas. A atividade financeira do Estado, então, ela vai fazer com que o Estado ele otimize, verifique condições ideais de utilização da receita que ele tem, certo? Caso isso não ocorra, existe aí, atualmente no Brasil, lei de responsabilidade fiscal para poder disciplinar a atitude inadequada e irregular de alguns gestores públicos, ok? Então, a atividade financeira do Estado se exprime em receitas e despesas, segundo Teixeira e Ribeiro. Nós vimos aí que 3 estágios da fase das finanças públicas, quando nós falamos de finanças públicas: período liberal, período moderno e pós-moderno. Liberal, nós vimos aí, o indivíduo ele era livre do intervencionismo estatal. Basicamente, o Estado ele tinha função fiscal relacionada à tributação. O período moderno, nós vimos aí que o Estado ele expandiu suas ações intervencionistas no mundo econômico. Nós vemos aí o aspecto da tributação, a função fiscal e extrafiscal já se apresentando de uma maneira mais clara, ou seja, aspectos da intervenção do Estado que não estão relacionados apenas a arrecadar e a gastar com estradas, ou segurança, ou defesa nacional. E, finalmente, o Estado pós-moderno, nós vimos aí aspecto que diz respeito vemos aí a estrutura, né, no qual o Estado ele tem políticas não somente relacionadas à estruturais, mas também conjunturais, políticas econômicas importantes na conjuntura. O que vemos também é a intervenção do Estado na economia por meio como funções, né? Ele intervém aumentando e reduzindo a carga tributária, determinando a produção de bens e serviços, como, por exemplo, abrir uma empresa para extração mineral, minério de ferro. Ou então, vocês observam que existem várias empresas ali do grupo da Petrobras, um para extração, outro para logística, transporte, e por aí vai. Ou processamento de outros subprodutos do petróleo, gás, e por aí vai. Boa parte, nós deveríamos processar a maior parte, né? Infelizmente, isso vai para outros países também, que acabam retornando para cá como produtos mais elaborados, né? Deveríamos fazer todo o estágio, teríamos mais lucratividade com isso. Enfim, aumento de determinados impostos para promover a equidade, no caso aí a justiça social. Geralmente políticas distributivas não são bem-vindas por determinados setores da sociedade, mas todos os estados no mundo têm uma política pública nesse sentido, né? Percebemos aí, então, para introduzir nosso conteúdo mais avançado, que existe o mercado de bens e serviços, que as empresas elas vendem, as famílias compram, né? E nós vemos o mercado de fatores de produção, no qual as famílias vendem e as empresas
compram também. Só que nós vemos no mercado de fatores de produção todos os subprodutos com custo menor para serem vendidos no mercado de bens e serviços. Nesse contexto todo, nós vemos os principais elementos, os atores, que são as empresas e as famílias. As empresas compram bens e serviços e vendem serviços de fatores para, né, as empresas. Então, essas empresas elas vão processar, elas demandam esses fatores de produção, processam eles. As famílias, então, vendem, as empresas compram nesse mercado. Tudo que é processado, então, nesse mercado, nós vemos aí o papel das empresas. Então, processando esses insumos adquiridos, as, as famílias elas são remuneradas por isso, lógico, né? Terra, capital e trabalho são o que elas ofertam e recebem rendimento desses fatores por meio de aluguéis, lucros, juros, lucros, né? Lucros, na verdade, mais as empresas. Nós podemos dizer que vira e mexe, empresas realmente têm algum tipo de lucro quando elas vendem para terras ou então algum tipo de propriedade que vai ser subproduto para as empresas. Podemos dizer que sim, nesse sentido, sim. Outro aspecto aqui interessante é a questão que as empresas elas ofertam bens e serviços no mercado de bens e serviços e finalmente o consumidor final, as famílias demandam esses serviços, adquire esses bens e serviços e as empresas elas têm receita da venda de bens e serviços. Esse mercado de bens e serviços tem um preço, uma quantidade de equilíbrio, existe o preço que é praticado nesse mercado, tanto quanto é praticado no mercado de fatores de produção. Então, nós vemos aí que, nesse contexto, a, a oferta de bens e serviços de fatores de produção, ela, até esse momento, não tinha intervenção do Estado, porque nós não temos aqui, é um modelo simples. Mas nós observamos o seguinte, já que as empresas e as famílias, elas têm essa relação no qual você vê um preço e uma quantidade de equilíbrio determinada no mercado de bens e serviços, ofertantes e demandantes, então, têm um relacionamento em que as empresas elas ofertam esses produtos, esses bens e serviços para as famílias, e as famílias, então, elas têm a força de trabalho, a mão de obra necessária, né, para poder ofertar às empresas no mercado de trabalho. As famílias aí, então, nós vemos que as empresas elas podem oferir das famílias lucros, juros e aluguéis nesse mercado de bens e serviços, enquanto as famílias são remuneradas pelos seus salários, ok? Esse é o lado real da economia, esse é o mercado de bens e serviços de força de trabalho e mão de obra, e o lado nominal, o lado monetário, é o lado desse fluxo nominal de lucros, juros, aluguéis, salários, representativo do lado real. Esse lado real está relacionado ao PIB, o Produto Interno Bruto, que nós vimos. Então, a intervenção do governo na economia ela é importante, porque o mercado ele tem falhas, existem falhas de mercado. O mercado ele não funciona perfeitamente. Existem outras estruturas de mercado que são intermediárias entre a concorrência perfeita e o monopólio. São as estruturas oligopolistas, concorrência perfeita, concorrência, na verdade, monopolística, oligopolística, monopsônios até mesmo, oligopsônios, né? Enfim. Um dos elementos básicos das finanças públicas é a dívida pública, que ela afeta o equilíbrio de uma entidade pública, é a soma de todos os empréstimos contraídos, é a diferença entre a receita arrecadada por meio de impostos e as despesas associadas com a gestão do ente público. Então, nós vemos que existe essa diferença importante entre as finanças públicas e privadas, ok? Uma diferença importantíssima. Enquanto as finanças públicas estão preocupadas com a coisa pública, em atender às demandas da sociedade, as finanças privadas, ao contrário, estão preocupadas com as finanças do particular, né? Ou seja, a lucratividade de empresas, de corporações, ou de, enfim, indivíduos em particular. Fato é que o objetivo, na verdade, das finanças públicas e privadas são diferentes, né? Então, nós vemos aqui as vertentes da ciência das finanças públicas, a vertente econômica, jurídica, sociológica e política, são vertentes importantes para considerarmos. Então, nós pensamos no lado econômico, existe o lado legal de tudo isso, existe o lado aí sociológico das relações
entre a sociedade, quando nós falamos de produção de bens. Existe o lado realmente da formação cultural, econômica, todo melhor dizendo, sociológico, né, da cultura de uma sociedade para adquirir determinados bens e serviços. E existem bens e serviços que são comuns em todo o mundo. O aspecto político, em toda essa questão aí, em todo esse contexto aí, existe política, né, para poder satisfazer as demandas da sociedade. Vimos um pouquinho da teoria da escolha pública, né, como um ramo da economia, no qual os gestores, os policymakers, né, os que fazem a política econômica, eles têm que tomar decisões importantes. Os governos parlamentares estão sujeitos a esse conjunto de poderes que estão repartidos entre os agentes. As funções do sistema político são distintas, sempre e todos interferiam de qualquer modo na decisão política, sobretudo na financeira, que é o fundamento da lei ou de fato, né? Todo fundamentado na lei, geralmente, né? Admite-se que os políticos agem de modo a maximizar a probabilidade de sua eleição. Então, buscando as eleições, eles buscam tomar decisões que satisfaçam as demandas sociais. Então, os representantes eleitos, os políticos, são maximizadores de votos, tal como as empresas são maximizadoras de lucros. É isso aí, a nossa ênfase aqui é porque existem falhas de mercado. Prestem bem atenção nisso, porque falhas de mercado está relacionada à teoria da escolha pública, diferente das falhas de governo. As falhas de governo são, na verdade, governos ruins que tomam decisões ruins. Exatamente porque o mercado não é perfeito, ele tem imperfeições. Então, a teoria da escolha pública se faz necessária a agentes públicos ou agentes políticos que tomem decisões. E, nesse caso, agentes políticos são maximizadores de votos, né? Então, vimos que são duas faces da mesma moeda, finanças públicas e orçamento público. E quando nós falamos de orçamento público, a parte orçamentária, vimos o lado financeiro e o lado orçamentário. Do lado orçamentário, nós vemos a questão da PPA, Plano Plurianual, que é para 4 anos, a LDO, que norteia a LOA, Lei Orçamentária Anual. Né? Lógico, anual é para 1 ano. E os gestores públicos são fiscalizados, monitorados, são restringidos pela uma lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, esse aí é importante pontuar. E essas regras de gestão fiscal, ela cria vínculos específicos entre o PPA, LDO e a LOA. Ok? Então, o orçamento público é uma lei, como nós vimos, ela aloca recursos públicos. Nesse caso, ela é traduzida na LOA, é um instrumento de planejamento público. Existem decisões políticas que são traduzidas nas ações prioritárias para atendimento das demandas da sociedade. O conceito de orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros. Então, esse aqui é o orçamento público, ele é importantíssimo para o planejamento do governo. Tá? Um conceito aqui do portal da transparência, uma vez que o orçamento detalha as despesas, pode-se acompanhar as prioridades do governo para cada ano, como, por exemplo, o investimento na construção de escolas, a verba para transporte e o gasto com saúde. Esse acompanhamento contribui para fiscalizar o uso do dinheiro público e a melhoria da gestão pública, e está disponível até no portal da transparência, tá? Aqui no portal da transparência eu deixei disponível. No caso, lembrem-se, quando nós falamos de orçamento público, o nosso orçamento público no Brasil é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Tem características que é organizar os seus recursos financeiros, estima receitas, fixa despesas para um exercício financeiro, que é 1 ano. A Lei Orçamentária Anual, ela tem uma composição da fiscal, compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. No caso, quando nós falamos da Seguridade Social, são as dotações para a saúde, previdência e assistência social.
Agora, quando nós falamos de receita, de onde vêm as receitas? Elas, na verdade, integram o patrimônio público e são da onde os governos tiram o seu caixa, fazem, né, tem o caixa ali realmente disponível. O aumento, diminuição está relacionado à capacidade também principalmente de tributar, do quanto vai tributar. Por isso, sempre tentam aumentar impostos para aumentar a arrecadação, né? Receita, então, nós temos aqui os exemplos de receita de imposto de renda, taxa de limpeza urbana, de aluguéis, serviços prestados, venda de bens, receita de obtenção de empréstimos, operações de crédito. São exemplos de como o governo pode aumentar, financiar os seus gastos. Okay? Aqui nós vemos a classificação por categoria econômica, receita corrente, intra-orçamentária corrente, tributa com o país, nosso mnemônico, tributária de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial de serviços, transferências correntes, e de capital, que é intra-orçamentária de capital, né, também, corrente de capital e intra-orçamentária de capital. No caso de capital, opera ali amor, que são as operações de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos. Todos os dois, tanto natureza corrente e natureza de capital, existe a transferência corrente e outras receitas correntes, ok? Aqui, quando nós falamos de tributo, o que são tributos? O conceito que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ah, muito bom. Então, nós vemos aqui que impostos, taxas e contribuições de melhoria são os elementos de um tributo. Imposto ele é uma imposição pecuniária do Estado, independentemente da atividade específica, né, ele está sendo cobrado. Não é um caráter de sanção, de punitivo, não é isso. Não tem esse caráter. A taxa, ela pode decorrer de poder de polícia, decorre, na verdade, de poder de polícia, ou utilização efetiva ou potencial de um bem ou serviço oferecido pelo Estado de forma divisível e específica. Então, pode ou não ser de poder de polícia. Uma multa de trânsito, uma taxa de concurso, uma taxa para algum serviço que você utiliza para entrar num parque, como, por exemplo, o Jardim Botânico aqui, né? Em Brasília. Contribuição de melhoria, instituída para fazer face ao custo das obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Então, as despesas públicas, você vê aí um conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos. A despesa pública, quando nós falamos de despesa no setor público, ela é fixada, tá, para um exercício financeiro. Lógico, segundo Sanches Oswaldo, em 1997, ela depende de autorização legislativa e, de fato, a LOA depende de autorização legislativa para ser fixada. A LOA de 2021 ela foi superestimada, né? Para a arrecadação e subestimada para a despesa, que nós falamos, né? Vamos lá aqui. Crédito orçamentário, autorização para gastar. Nós temos aqui, como aparece no Ministério dos Transportes, aqui no TENIT, no caso, o crédito orçamentário é constituído de conjunto de categorias classificatórias e contas que especificam as ações e operações autorizadas pela lei orçamentária. A dotação, quando nós falamos de dotação, é o montante de recursos financeiros com que que o crédito orçamentário tem que contar. Ele conta com isso, na dotação. São os recursos financeiros, mesmo dinheiro mesmo, que vai suprir o que foi planejado, organizado, previsto do crédito orçamentário. Ou não, né? A dotação pode não corresponder ao que foi planejado. Aí, geralmente, os governos fazem operações de crédito. Em outras palavras, empréstimos, né? Enfim. Nós vemos aqui, então, os créditos eles podem ser
créditos adicionais, créditos especiais, créditos extraordinários. São autorizações adicionais para gastar, os créditos adicionais, né? Quando dá algo insuficiente, não foi computado, então utiliza-se. Essa classificação é porque o suplementar ele é um reforço de dotação orçamentária, segundo o artigo 41, inciso 1º. Especiais para despesas das quais não haja dotação orçamentária específica. Extraordinários para despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade. No caso, a pandemia. Pode-se ter, então, créditos extraordinários para o período que estamos vivendo. E são usados, vira e mexe, créditos extraordinários, porque o Estado não vai ter suficiente, ele pode sim, municípios e estados, fazer operações de créditos para poder suprir o seu orçamento. Aqui uma página do orçamento da União, lá estão os princípios orçamentários, explicando o que são os princípios orçamentários, que são relevantes, têm abrangência e valor intrínseco e se fundamentam no sistema jurídico. Então, dê uma olhada depois lá na página da Câmara. Princípios orçamentários, isso aqui vocês precisam atentar bastante. Princípio da unidade, totalidade, universalidade, orçamento bruto, anual, ou periodicidade, exclusividade, equilíbrio, legalidade, publicidade, especificação ou especialização, não afetação, não vinculação da receita, planejamento da programação, proibição do estorno e princípio da clareza. Princípio da unidade e totalidade, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Nesse caso, são observados os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, pelo princípio da unidade, o orçamento público deve ser uno, uma única peça orçamentária. Não pode ter uma peça diferente da LOA. É isso aí. Princípio da unidade ou totalidade, ainda, nós vemos aqui que artigo 165, parágrafo 5º, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Nós vemos que a CF 88, a Constituição Federal, ela tem o seu texto, o princípio da unidade ou totalidade por meio desse artigo e esses elementos que acabamos de mencionar, que estão relacionados, então, a esse princípio. É possível a coexistência de orçamentos variados, desde que estejam consolidados numa peça, de forma que continuem sendo possível uma visão geral das finanças públicas. Embora sejam orçamentos diferentes, fiscal, o de orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social, são 3 orçamentos diferentes, eles estão contidos em um único orçamento. 3 orçamentos podem estar contidos e outros orçamentos, dentro de uma única peça. O fato é que o princípio da totalidade ele vai incluir apenas uma peça. O orçamento é apenas uma peça e não várias peças na Lua. Universalidade, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política financeira e o programa de trabalho do governo. Obedecer os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Pelo princípio da universalidade, todas as receitas e despesas devem constar da lei orçamentária. Então, princípio da universalidade, quando você pensa em toda receita, toda despesa, ela tem que estar lá na Lua. Tem que estar lá. Certo? Segundo Sebastião Santana, o princípio da universalidade proporciona ao legislativo conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e da prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização de despesas. Ainda considerando a LOA, nós vemos aqui que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e despesas e decorre de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então, aqui a anistia,
lembrem aí, esse perdão de multas, remissão, perdão de dívidas. Princípios orçamentários, nós temos o princípio do orçamento bruto, no qual, no orçamento, ele vai ser apresentar, não pelo seu aspecto líquido, ou seja, pelas deduções, mas pelos seus totais. Isso que diz o princípio do orçamento bruto. Não pode ter dedução nenhuma, vedadas quaisquer deduções. Todas as receitas e despesas constarão na lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Nada líquido, tudo bruto. Anualidade e periodicidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente um ano. No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil, conforme dispõe o artigo 34 da Lei número 4.320, de 64. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ok? Então, esse aí é o nosso princípio da anualidade ou periodicidade. Tem que ser um período determinado de tempo. No caso da LOA, é para um ano, né? Exceção aqui os créditos especiais e extraordinários, que são autorizados nos últimos 4 meses do exercício, que podem ser reabertos, se necessário, e nesse caso serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 65 da Carta Magna. Créditos adicionais. Nós falamos sobre alguns créditos, né? No caso aí, os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários. Então, nós vemos aí que os suplementares são válidos até 31/12 do exercício em que foram abertos, beleza? Princípio da exclusividade. Segundo Sebastião Santana e Silva, a lei orçamentária deve conter apenas matéria financeira, excluindo-se dela qualquer dispositivo estranho à estimativa da receita e à fixação da despesa para o próximo exercício. Ok? Então não pode ter bicho estranho no orçamento. Só o que foi estimado e o que foi fixado. Qualquer outra coisa esquisita lá dá crime de responsabilidade, né? Então não pode ter nada disso. Então, na verdade, nem é votado. A verdade é essa. O legislativo nem. Né, não pode ter nada disso aí. Tá? Eu acho complicado passar isso coisa estranha, né, na peça orçamentária. O que acontece é de ser praticado, na hora de ser praticado, né, aí alguns agentes políticos podem querer colocar alguma coisa que não estava na peça orçamentária para aquele ano. Aí dá crime de responsabilidade, né, geralmente. É isso aí. Esses são os problemas aí que acontecem, né, de ter gastos que não tinham nada a ver com a LOA. A LOA não terá com dispositivo estranho a previsão de receita e fixação de despesa. Tem, sim, uma exceção, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, ARO, antecipação de receita orçamentária, pode. Abertura de créditos suplementares para suprir o reforço de dotações orçamentárias, pode. Princípio da exclusividade, né, que nós estamos vendo ainda. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho, como nós vimos, a previsão de receitas e a fixação de despesa, não incluindo a autorização para abertura de créditos suplementares, como visto, ou ARO. Certo? Observação: a definição do princípio constante do MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o MCASP, e do MTO. MTO pode gerar dúvidas, mas vocês podem dar uma olhada lá no MCASP, MTO, e comparar depois com a LOA, que dúvidas serão sanadas, se tiverem. E quem for estudar para concurso, é importantíssimo ler o MCASP e o MTO. Todo ano é lançado o MCASP 2021, 2022, né, MTO. Algumas atualizações. Geralmente poucas, né? Não tem muitas atualizações. Geralmente não tem muitas, não. O princípio do equilíbrio. Esse princípio estabelece que o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período. A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito, autorizadas em lei. Parágrafo único.
Não se consideram para fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Esse aqui vale ressaltar que é o equilíbrio formal. Do ponto de vista econômico, não há equilíbrio. Essa é a verdade. Né? Ela é desequilibrada porque existem dívidas variáveis estoque e vira e mexe variáveis fluxos, né? Rigorosamente falando, tem, mas se você for pensar do ponto de vista da LOA para aquele ano, nós temos aí um equilíbrio ali para aquele período, que não pode ser infringido a regra de ouro, do princípio do equilíbrio. Né? Já que o equilíbrio orçamentário, em geral, ele é obtido por meio de operações de crédito, é assim que realmente é obtido o equilíbrio, quando nós falamos de equilíbrio aqui em orçamento público. Princípio orçamentário da legalidade. Cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei, princípio da administração, legalidade. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA. Então, o orçamento, ele é a lei em sentido formal, isso é importante. O orçamento, a LOA, o que é uma lei, por isso que é Lei Orçamentária Anual. Ela, a essência dela são atos administrativos que serão praticados pelo executivo, que estão sendo previamente autorizados a serem praticados pelo legislativo. Tem um caráter autorizativo do orçamento, existe sim, o governo não é obrigado a executar tudo, ou seja, não é obrigado a gastar tudo. Não é obrigado. O que acontece é que alguns gestores acham que devem fazer isso e gastar todo o orçamento, e não é assim. Tem que fazer de acordo com a necessidade. Princípio da publicidade, tudo que é feito, o conteúdo orçamentário, ele deve ser divulgado nos veículos oficiais, que tenham validade. Aí tem o DOU, Diário Oficial da União, tem órgãos oficiais do governo, televisivos, né? Princípios da administração, publicidade, princípio da publicidade, né? Que é praticado, nós estamos falando aqui, o orçamento deve ser fixado em lei, e esta para criar, modificar, extinguir, adicionar direitos e deveres, obrigando a todos a que seja publicado, né? Existem aí, como falei, sites oficiais, veículos oficiais de comunicação, diários oficiais e por aí vai. Especificação ou especialização, a receita e despesa orçamentária devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo em parcelas discriminadas, e não pelo valor global, facilitando o acompanhamento e o controle dos gastos. Então, a lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente despesa de pessoal, material, serviços de terceiros, transferência ou quaisquer outras. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. Ok? A princípio da não afetação da receita, ou o princípio da não vinculação da receita, ele vê da vinculação de receita de imposto a órgão fundo de despesa. Então, você não pode criar receita, vincular, na verdade, despesa a determinados impostos. Tá? Isso aí é proibido, simplesmente é isso. Embora haja esse princípio, observa-se que há um elevado nível de vinculação que a arrecadação tributária sofre no Brasil. Taxas e contribuições, por exemplo, são naturalmente destinadas a certas despesas. Cria-se taxas específicas, contribuições de melhorias vinculadas a determinadas despesas. Isso acontece muito. Embora o imposto ele seja relacionado ao princípio da não vinculação, também são destinados a diversas despesas por ordem da própria Constituição, como se compreende as exceções vitais anteriormente. Então, nós temos aí a LRF, artigo 8º, parágrafo único, os recursos legalmente vinculados, finalmente especifica a finalidade específica, serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. E aí nós temos aí as DRUs, desvinculação da receita da União também, que ela é uma maneira de desamarrar um pouco essa rigidez do orçamento, essa meio que engessado, né?
A DRU libera 20% dos impostos, contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico para livre aplicação pelos administradores, dar uma folga para o gestor público a ter um gasto discricionário. Princípio do planejamento e da programação, né, nós vemos aí a obrigatoriedade de elaboração do PPA, que é o plano plurianual, e de todos os planos e programas nacionais, regionais e setoriais serem elaborados em consonância com o PPA. O princípio do planejamento foi reforçado pela LRF, ok? Princípio do orçamentário da proibição do estorno. Artigo 167 são vedados. Inciso 6º, a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Isso é o princípio doutrinário, né? Finalmente, o princípio da clareza, de caráter meramente formal, o princípio da clareza exige que a linguagem orçamentária seja clara e de fácil entendimento. Finalidade implícita de facilitar o controle social, proporcionado a todos sua compreensão mediante uma linguagem facilitada. Então, nós vemos aí uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de ler a LOA, a peça orçamentária, ler a LDO, ler um PPA, ler uma lei. Então, os gestores, ou melhor dizendo, as pessoas que fazem a política, a lei, deveriam ser mais claros para que o senso comum tivesse maior facilidade de ler a peça orçamentária. Isso é verdade. Mas também as pessoas deveriam se interessar mais de tentar entender como é que funciona. Existem várias complicações, de fato, na peça orçamentária. Quando falamos de contabilidade pública, orçamento público, finanças públicas, há vários termos muito específicos, há várias compreensões muito específicas, mas deveria ser mais claro. Esse princípio deveria ser aplicado com mais efetividade, mas não é. Né? Nós sabemos que não é. Enfim, que daqui para, né, quem sabe, em outros momentos aí, seja mais simples a leitura. Existem os gestores que se preocupem de fato em. Existem aqueles que se preocupam, mas nem todos, né? Então, realmente, às vezes é bem hard, bem difícil. Esperamos que isso melhore, né? Tem aí esse material da Finanças Públicas, definições, que eu disponibilizei lá no meu canal. Vocês vão lá ver. É ótimo para revisão da prova, para esse conteúdo aí. Finanças e orçamento público, também conceitos e princípios. Todos os dois estão bem mais detalhados do que eu estou falando aqui. Aqui é uma revisão rápida desse conteúdo. Muito rápida mesmo, só fazendo outras abordagens, tá? Aqui nós temos as aplicações dos conceitos de externalidades e bens públicos, ok? Nós vimos aí as falhas de mercado, estamos vendo aí novamente falhas de mercado, externalidades, bens públicos, mercados incompletos, poder de mercado, monopólios naturais, assimetria de informação, inflação e desemprego. Vamos enfatizar, por enquanto, externalidades e bens públicos. Vocês viram aí esse dominó exatamente indicando o efeito que uma externalidade pode ter, positivo ou negativo. Ela tem efeitos que podem afetar outros indivíduos na sociedade. A ação de um indivíduo afeta outros indivíduos. Disponibilizei para vocês aí um dilema de preservação ambiental versus desertificação. E aí vocês veem que toda a questão aqui, que também nós vemos sobre meio ambiente, na Europa, vários países do Oriente Médio, devastaram suas matas, utilizaram para a produção industrial, enriqueceram com essa devastação ambiental, com esse desmatamento, e ele vem intervir aqui no Brasil. Nem tem moral para fazer isso, mas ele vem intervir aqui no Brasil com relação à questão do desmatamento, dizendo quanto o Brasil está desmatando, e pererê parará, né? Que colocar realmente dar a opinião deles aqui, né? Enfim, o fato é que nesse material aqui eu estou apresentando que são externalidades e bens públicos, também aprofundando um pouco mais, embora fale de maneira mais rapidamente aqui.
E realmente vimos esse processo aí, que desertificação de vários lugares no mundo, no Brasil, determinadas ações do homem, ações antrópicas, como aconteceu ali na barragem de Mariana, produzir um processo de desertificação, ou seja, para lugares que seriam muito bons para poder pescar para a população ribeirinha, né? Inclusive no Amazonas, acontece muita situação aí de empresas colocarem dejetos, despejarem dejetos químicos em rios, assoreando rios, prejudicando a pesca, prejudicando o meio ambiente, né? Isso é ruim mesmo. Aqui tem um material muito bom nessa parte de finanças públicas. Esse aqui é o Gilney, é meu colega do mestrado. Ele, inclusive, esse artigo dele que eu disponibilizei lá no canal do YouTube, ele é A1. Ele foi recentemente aceito o artigo dele, foi um projeto de dissertação dele, foi um trabalho de dissertação dele, do Gilney, efeitos da pandemia no COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, as externalidades estão sendo geradas lá no COFEN, entre os enfermeiros, a pandemia ela está afetando o orçamento do COFEN, ele fez nessa área de finanças públicas, certo? Porque é um mestrado que era focado em finanças públicas, é um mestrado assim, com esse foco, e um trabalho muito bom. Deixei lá o link, se vocês quiserem depois ver o trabalho dele, e de repente utilizar no trabalho de vocês, que a gente estiver trabalhando com alguma coisa relacionada a isso, de finanças públicas. Está lá a dissertação, o trabalho dele muito bom, foi A1. Poucos trabalhos que contemplam a pandemia. O dele aí foi um trabalho aí que foi a classificação máxima aí no top de artigos internacionais. Muito bom também nosso debate lá, nossa conversa, nossa meio que entrevista lá no meu canal. Acesse lá depois. Então nós vemos aí que foi o que aconteceu nesse aspecto aí do Conselho Federal. Houve aí um impacto negativo nas receitas dos conselhos regionais de enfermagem, afetando o Conselho Federal. E esse trabalho ele realmente apresentou como o Covid-19 ele afetou as finanças públicas dos conselhos do Conselho Federal de Enfermagem, né, já dizendo, Conselho Federal de Enfermagem. Ele também buscou trazer uma revisão de literatura muito boa sobre o Covid-19, sobre as pandemias no mundo, a peste negra, gripe espanhola de 1918, e como isso afetou a sociedade, como isso está afetando agora, essa pandemia especificamente, esse órgão federal, né? Então é um material bem atual, como as receitas elas públicas para arrecadação desse conselho têm sido afetadas com a pandemia. Então são dados reais, são dados do conselho, são dados realmente que interessantíssimos aí para esse período atual. Então uma dissertação atualíssima. Aqui, pessoal, nós vemos que o lockdown, né, o Covid no mundo, ele afetou. Olha a externalidade que foi causada, negativa, externalidade negativa em termos de economia, em termos de interação social. Crianças perdem, adolescentes perdem com a falta de contato social, a economia perde, a humanidade perde com o lockdown. Perde e, teoricamente, ganha, porque pode salvar vidas, né? Mas o fato é que, enquanto salva vidas, está causando um grande prejuízo, vários prejuízos. E pode gerar, inclusive, crise de abastecimento. Então, existem externalidades que são geradas, resultados do Covid-19, né? Da pandemia. Também, quem quiser dar uma olhada sobre a questão do mercado de trabalho, o que mudou, como mudou daqui para frente, quem conhece, o professor da faculdade, Mariozan Rocha, deixei aí disponível também o mercado de trabalho na pandemia, para vocês darem uma olhada. Realmente um trabalho muito bom também que o Mariozan fez, não o trabalho escrito, mas o trabalho de fazer essa contextualização, tá? Vão lá, está lá disponível no canal, no YouTube, as externalidades que geraram no mercado de trabalho, externalidades positivas e negativas, novos empregos que surgiram, novos empregos que provavelmente talvez vão deixar de existir, mas que vão ser também ter uma nova roupagem, né? Afetou, as externalidades negativas foram muito grandes.
Aqui nós temos o córrego de Feijão em Brumadinho, como ele foi afetado, a grande quantidade de lama, assoreamento de florestas. Isso aí é um prejuízo ambiental terrível que aconteceu ali em Brumadinho, né? Assoreamento, dejetos, rejeitos, né? Dejetos, lixo químico, rejeitos químicos aí, né? Coisas assim realmente que prejudicou muito a população, trouxe realmente uma situação de calamidade. Aqui foi exatamente aquele negócio que aconteceu lá no Nordeste. Algum navio provavelmente despejou, certo? Está em investigação isso para saber o que aconteceu de fato, mas algum navio despejou rejeitos, ou melhor dizendo, deve ter tido material de petróleo, né? Isso afetou ali a costa do Nordeste, vários lugares da costa do Nordeste, inviabilizando o turismo, prejudicando ali a população que vive do turismo, da pesca, que vive ali em harmonia com aquele meio ambiente, é uma coisa realmente ruim. Então, isso aí é uma externalidade negativa, resultado dessa ação antrópica, certamente. Peixes, a biodiversidade sendo prejudicada. Né? Aqui nós vemos, recentemente, isso é dados do SOS Pantanal, o apoio da fauna e a comunidade afetada pelo incêndio no Pantanal. Aconteceu ano passado. Vocês viram aí, foi ventilado nos veículos de televisão, onças pintadas, com patas queimadas, coitadinhas, né? Muito, muito, muito triste aquilo. Jacarés foram queimados vivos, muitos animais foram queimados vivos. Então são externalidades, ações aí, provavelmente foram ações de indivíduos. Né? Ventilam fortemente uma ação coordenada e criminosa, né? Para poder aumentar aí o pasto para a produção de boi gordo, de boi, né? Enfim. Isso provavelmente foi uma ação aí de várias pessoas, mas não foi ainda, não é uma. Eu estou falando provavelmente porque eu não posso afirmar categoricamente, tá? Por isso que eu falo provavelmente. E nem devo, por causa que ainda está em processo de verificação. Mas como é que você vê, se você observar o satélite, via satélite, que foi apresentado na época, foi muito simultaneamente a queimada. Como é que você vai queimar em vários lugares simultaneamente, assim, que aparece de repente queimando? Então não foi casual, provavelmente não foi casual. Por isso que eu coloquei aqui como externalidades, como ações antrópicas, né? Foi realmente terrível. Aí ó, o pessoal tentando salvar animais, tentando apagar incêndio, né? Os impactos negativos, as famílias que vivem do Pantanal, vivem a sua vida da pesca, da caça, do trabalho, do extrativismo, da produção agrícola, da produção da pequena agricultura familiar, precisando de cesta básica, absurdo, né? Mas foi isso que aconteceu. Então, o Pantanal sofreu, foi uma coisa devastadora, né? Várias situações, focos de incêndio, 2,3 milhões de hectares do bioma, segundo o Centro Nacional de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais, né, pré-fogo. Na Amazônia, a devastação segue com os primeiros 14 dias de setembro registrando mais queimadas do que todo o mês do ano anterior, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. São dados de 18 de setembro de 2020. Isso aí foi incêndio, mais focando no incêndio no Pantanal, tá? E a mudança que nós tivemos aí com a Organização Pan-Americana de Saúde, apresentando aí ó, as mudanças do novo normal, que agora já é normal, né? Álcool e gel na mão com constância, limpando veículos, transporte coletivo com álcool em gel, as pessoas mudando as suas rotinas de compras com máscaras no rosto. Então, nós vimos a questão das externalidades, que quando ocorre essa ação de um indivíduo ou de uma entidade, empresa, corporação, instituição que afeta direto ou indiretamente os agentes relacionados a um determinado sistema econômico. Dependendo do impacto no sistema econômico, os agentes econômicos podem ser afetados positivamente ou negativamente, ou seja, quando os agentes econômicos são beneficiados pelo referido impacto, então a externalidade é positiva. Todavia, quando o indivíduo
a sociedade ou a corporação são prejudicados, então a externalidade é negativa. Então, o que vem da externalidade? Quando as ações de uma pessoa ou agente econômico impactam o bem-estar de outras que não tomam parte da ação. O valor social ambiental difere do valor privado. Se o valor social ambiental for maior que o valor econômico, há uma externalidade positiva. Se o valor social ambiental for menor que o valor econômico, há uma externalidade negativa. Aí nós vemos externalidades como no smoking, as pessoas quando fumam em ambientes que não é para fumar. Aqui eu tenho um problema seríssimo com vizinho fumando. O cigarro vem, entra aqui no apartamento, é uma coisa horrível, tem que fechar a janela. Realmente é um negócio muito ruim. Eu viro fumante passivo, ou seja, existe uma externalidade negativa que é gerada. Os fumantes passivos fazem parte dessa externalidade. O meio ambiente também sofre com isso, com a fumaça, com o fumo, né? Eu apresentei aí com mais detalhes aplicações dos conceitos de externalidades e bens públicos nesse material aí. Depois, se quiserem dar uma olhada, Pare de Poluir, disponível lá na minha página no YouTube, apresentando esse, então, aí, o que eu estou apresentando é a poluição nos grandes centros urbanos. Inclusive, existem aí já projetos mais assim, que não agridem tanto o meio ambiente, como as smart cities, as cidades inteligentes, que elas estão funcionando agora como energia elétrica, energia eólica. Então, os carros não fazem nem barulho, porque são tudo carros elétricos, de toda a cidade. Os ônibus não fazem barulho, porque são todos ônibus elétricos. Aí a cidade toda com energia renovável funcionando, smart cities. Muito interessante. Lá na China tem... esqueci o nome da cidade agora. Tem uma cidade que ela está sendo bem conhecida. Shenzhen. Eu tenho, inclusive, um vídeo falando sobre isso com o Rogério, sobre desenvolvimento econômico. Depois, se quiser dar uma olhada lá, ela apresenta essa questão, é muito interessante como uma alternativa de de reduzir a população, melhor dizendo, reduzir a poluição no mundo, tá? Então, esses projetos de cidade, Smart Cities, são recursos interessantes para reduzir a poluição, reduzir essa situação de uso inadequado dos recursos da natureza que degradam a natureza. Dá uma olhada lá depois sobre aplicações dos conceitos de externalidades e bens públicos. Então, as externalidades, quando elas têm esse efeito positivo, como a educação tem muita externalidade positiva, reduzindo a criminalidade, reduzindo aumentando a qualidade de vida, aumentando os níveis salariais, aumentando a renda per capita. Então, tem muitas externalidades positivas. Existem outras externalidades positivas que podemos verificar, eu falo lá naquele vídeo. Tá? Aplicações de multas impostos são maneiras de você desestimular externalidades negativas. A regulação, normatização e a fiscalização também são maneiras de você reduzir as externalidades negativas e até mesmo fomentar algumas externalidades positivas quando você aprova o homeschooling, por exemplo. Imagina, homeschooling tem vários efeitos positivos. O desempenho de alunos no homeschooling é muito bom. Então, a normatização do homeschooling até então não era aprovado, porque as empresas, ou melhor, as escolas, elas tinham receio de perderem alunos por causa do homeschooling. Então, na verdade, existiam interesses econômicos por trás, né? De algumas legislações sempre há. Enfim. Aqui, no caso do ensino técnico, mercado de trabalho e incremento de renda, foi feito um trabalho de evidências de egressos do campus de Ceilândia, do IFB, no qual se verificou que esses alunos, né, do IFB, eles tiveram bom desempenho, porque foram criados cursos exatamente onde precisava, existia uma carência. Esse trabalho ele apresenta a educação como um investimento individual, estudos econômicos sobre o tema der origem à teoria do capital humano, no qual a educação é considerada um investimento.
Então, aqui apresenta o investimento no capital humano, a qualificação profissional e técnica, como ela melhorou a qualidade de vida, porque alunos dessa instituição, elas conseguiram melhorar a sua qualidade de vida por meio de ingressar no mercado de trabalho. O ensino técnico nessa área de equipamentos biomédicos e técnicos de segurança de trabalho ajudou-os a conseguir empregos no próprio Distrito Federal. Interessante também que a elaboração desses cursos, a maneira como esses cursos direcionados para o mercado de trabalho ajudou também mesmo para aqueles que não tiveram algum tipo de recolocação, a maior parte teve, se vocês olharem lá o trabalho, o artigo deixei lá no meu canal no YouTube, também tiveram um bom desempenho. Então dê uma olhada lá, esse material é um material interessante, sobre educação, efeito positivo da externalidade que a educação proporciona. Foi um artigo da professora Nancy da Luz Davids. Jorge Madeira Nogueira, que ele é doutor em economia, ele por muitos anos foi também chefe do departamento de economia no IB, e o meu colega Cícero Pereira Leal, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, tá? Beleza? Aqui nós vimos as políticas públicas que podem ser utilizadas por meio de regulação ou regulamentação, política de comando de controle para combater externalidades negativas. O governo pode obrigar ou proibir externalidades negativas de determinados comportamentos, ou seja, estabelecer um teto de poluição, ou pode também utilizar taxas corretivas destinadas a realmente privar ou induzir os que tomam decisão, certo, a ter decisões no qual a poluição, você vai pagar um imposto por cada quantidade de poluição, por cada tonelada de poluição. Aí existe o aspecto ainda de políticas públicas para licença de poluição negociáveis, né? No qual uma empresa pode negociar a sua tonelada de poluição com outra empresa que ela já tinha um limite para poluir e não poluiu tudo aquilo. Essas são maneiras de você utilizar políticas públicas quando nós falamos de externalidades. Soluções privadas com os códigos morais, as sanções sociais, contrato entre as partes interessadas, etc. Existe o cara que fala sobre essas teorias de contrato, né? O Ronald Coase, que ele apresenta essa questão aí, ele mostra como o livre mercado, na verdade, ele ajuda o meio ambiente. Na visão de Coase, o problema do custo social, né, no seu livro, ele realmente apresenta que os direitos de propriedade bem definidos podem superar as forças alheias ao mercado. Outro trabalho inovador dele foi a natureza da firma. Ele explica o conceito de custo de transação. Basicamente, são as questões relacionadas ao custo de transação que o Coase ele apresenta. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia apresentando essa questão do problema do custo social, o custo de transação, conhecido como teoria de Coase, né? Teoria de Coase informa o seguinte: se o setor privado puder alocação de recursos, pode resolver o problema das externalidades via sistema de mercado. Isso geralmente uma ficção, porque geralmente as pessoas não negociam isso. Você pode poluir tanto. Você pode acontecer? Pode. Né? Mas vira e mexe acontece. Situações em que as pessoas que estão poluindo negociam com o particular. Ou seja, as comunidades que estão sendo prejudicadas e vira e mexe. Propriedade dos bens. Nós vemos que a propriedade dos bens ela tem a propriedade de exclusão e rivalidade. Propriedade de exclusão significa a propriedade de um bem, segundo a qual uma pessoa pode ser impedida de usar esse bem. Propriedade da rivalidade significa a propriedade de um bem, segundo a qual sua utilização por uma pessoa impede a outra de usá-lo. E aí nós vemos aí a questão da rivalidade e excludência desses bens. Aqui nesse caso, se um bem ele é rival, você diz sim, ele é rival. Qual é esse tipo de bem? Estradas com pedágios congestionadas, sapato. Por que o bem ele é rival? Porque, no caso,
Um sapato que uma pessoa consome, ou melhor dizendo, compra, outra pessoa não tem acesso àquele sapato. Excludente porque alguém tem que pagar por aquele sapato. E por aí vai. Então nós vemos os conceitos de rivalidade e excludência ligados a essa questão de poder comprar ou não poder comprar para exclusão, ou a quantidade que é consumida ou utilizada de um bem, ou seja, a rivalidade. Os bens privados são rivais excludentes. Por quê? Porque a maior parte, a quantidade, né, desses bens, no caso quando falamos de bem privado, dada a oferta implica menor consumo para os demais consumidores. Tem uma oferta X, consumidores é 2X. Então vai faltar bem para todo mundo. Basta pensar assim. Por outro lado, só tem acesso aos consumidores do bem privado os consumidores que pagarem por ele. É a questão da exclusão. Então, nós vemos aqui bens públicos puros, a não rivalidade ou não excludentes. Não apresenta rivalidade no consumo e nem exclusão para quem não paga espontaneamente por ele. É o caso da Defesa Nacional, da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Saúde Pública, da Justiça Pública, da qualidade ambiental, e para esses bens o usuário atribui a utilidade, mas não revela sua preferência, pois decidindo não pagar, o usuário não pode ser excluído do consumo do serviço. Não é possível, portanto, a estimativa da curva de demanda. O financiamento do custo de produção não pode ser feito pelo mercado, mas por tributos. Então, vemos aí alguns conceitos para bens semipúblicos, que é considerado a educação. Para alguns professores, a educação é um bem privado, porque, seja lá como for, se paga por ele, e é excludente, tá? Mas, e aí também acaba sendo rival, né? Rival, porque não vai ter vaga para todo mundo, nesse sentido, né? A mesma coisa é saúde, vaga em hospital. Todavia, para Samuel, os bens semipúblicos, como serviços de educação e saúde, apresentam consumo rival e excludente, mas apresentam também externalidades. Ou seja, o benefício social é maior que o benefício privado, internalizado pelo consumidor, o que também justifica a intervenção governamental. Então, além de ser um bem semipúblico, ele tem externalidades. Por isso, é classificado não como um bem privado para Samuelson, mas como um bem semipúblico, saúde e educação. Vimos aqui alguns exemplos de rivalidade e não rivalidade, exclusão e não exclusão para alguns bens. Vou citar aqui os bens privados. Comida, vestuário, automóveis, combustível, eletrodomésticos, você tem rival excludente, você tem que pagar por ele, não tem eletrodoméstico para todo mundo. Aí, então, é rival excludente. O consumo de um impede o consumo do outro, daquele mesmo eletrodoméstico. Podemos pensar também assim. Bem público puro, bem público puro mesmo. Televisão de canal aberto. Todo mundo pode, não é pago, não é TV que paga. Então, você não é excluído e não é rival. Ou seja, você não deixa. O consumo daquela informação, todo aspecto visual, tal, daquele programa, não reduz o consumo da outra pessoa. Segurança Pública, Justiça, Defesa Nacional, farol da aula marítima, fogo de artifício, a mesma coisa. Pontes não congestionadas, iluminação pública, ar, estrada vazia, praça, ruas, enfim. Eu destrinchei bastante, com mais detalhes, as funções do governo diante das demandas sociais, fazendo essa diferença sobre finança pública, finança privada, finanças privadas, e essa relação aí com função locativa, distributiva, estabilizadora, funções do governo, que as demandas sociais, as questões que envolvem as demandas sociais, né? Então tá lá no meu canal também, disponível para vocês realmente estudarem. Também eu apresento a questão do mercado de concorrência perfeita, no caso aí, mercado de concorrência perfeita, nós vemos o quê? Tem muitos compradores e vendedores, nenhum deles pode influenciar os preços do mercado. Todos são tomadores de preço, o produto é homogêneo,
Nós vemos aí que os produtos não são substitutos perfeitos, são substitutos perfeitos. Um pode substituir a produção do outro. Pão, uma padaria. Ou, na verdade, uma feira livre é o melhor exemplo. Uma feira livre é o melhor exemplo. O alface que você compra entre vários produtores ali. O produto com menor preço será o preferido. A livre entrada das firmas nesse mercado. Todo mundo pode entrar ali e sair. Todo mundo conhece, a informação é perfeita sobre o mercado, tanto de preço quanto do custo, tanto no presente quanto no futuro. Aí nós temos aí o exemplo de umas feiras, commodities agrícolas. São bons exemplos de concorrência perfeita. Monopólio. É uma estrutura mais concentrada, ela trata-se mais rígida, assim, a entrada nesse mercado é mais difícil. O produto não é homogêneo, é uma exclusividade no produto. Ele é totalmente diferenciado, né? A influência no preço, na determinação do preço e o controle da oferta é muito grande. Uma única empresa, ela oferta esse produto. Não há substitutos próximos para o bem ou serviço, obstáculo para a entrada e saída de firmas, porque, sinceramente, são estruturas muito pesadas e requer muita infraestrutura. As barreiras ou obstáculos são os seguintes: o monopólio natural ou puro, ele exige um grande investimento financeiro, aquele que tem controle sobre o fornecimento da matéria-prima, aquele que é protegido por patentes, por exemplo. Prestem bem atenção nesse exemplo, quer dizer, nesses obstáculos. O monopólio legal, por exemplo, SEB e CAESB são exemplos de monopólios legais, né? Também, embora também tenha aspecto de que as empresas dificilmente querem correr risco, assumir esse risco. Por isso que surgem esses monopólios estatais também. Mas tem uma previsão constitucional e o próprio mercado, ele não quer assumir riscos, né? Aquele relacionado ao processo burocrático do próprio sistema também. Para os mercados incompletos, nem sempre o setor privado está disposto a assumir risco, por isso existem algumas empresas aí, monopolistas, principalmente estatais. Às vezes, a necessidade de intervenção do Estado mediante processo de planejamento. É o Estado com função coordenadora ou de gestão do mercado. O BNDES investe na Amazônia Ocidental. Um exemplo aí de uma empresa pública, melhor dizendo, né? Como o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do país. Faz parte aí de uma estrutura do Estado, né? Tem políticas disputadas já há décadas nesse sentido, não somente na Amazônia Ocidental, mas em todo o Brasil, fomentando o desenvolvimento. Tá? Eu deixei aí com mais detalhes, falhas de mercado, mercados incompletos e tipo de mercado, fazendo essa relação de livre mercado com regulação. Aqui vocês veem que nesse gráfico aqui, ó, que tem monopólio, duopólio, oligopólio, concorrência perfeita. Então, aqui o equilíbrio de mercado é a concorrência perfeita. Nos preços mais elevados e a menor a tendência a ofertar, tá bem aqui, ó, o monopólio é outro extremo. Ou seja, isso aqui indicando aqui as estruturas de mercados que estão mais na extremidade, que é a competição perfeita, a concorrência perfeita e o monopólio, e nesse interim tem aí o duopólio, o oligopólio, concorrência monopolística, concorrência oligopolística e por aí vai. Então, existem falhas de mercado porque existe poder econômico, existe poder de um agente econômico, alguns agentes econômicos ou pequenos agentes econômicos influenciando os preços na economia. Eles influenciam significativamente os preços de mercado. Então, existem aí produtores, consumidores que são atomizados, tomadores de preço. Não é comum no mundo real, né? Quando você pensa na concorrência perfeita. Tá? Mas, quando você pensa em monopólio ou oligopólio, há competição imperfeita. Tá? Há competição imperfeita. Eles, por si só, são as imperfeições de mercado, estruturas de mercado no qual existe algum tipo de controle.
controle de preços, controlando demanda por mecanismo de preço, fazendo a produção ser menor e o preço ser maior, causando lucratividade muito acima do equilíbrio. Elas oferindo... Então, existe o Estado intervindo na economia para poder regular, quebrar esse monopólio, reduzir o tamanho dessas empresas, dessas corporações. O papel do governo é limitar o poder de mercado das firmas mediante as várias formas de regulação existentes. Fixação de preços máximo, de lucro máximo, estimula a concorrência, seja com incentivos diretos à instalação de competidores, seja pela limitação de fusões. Então, nós vemos aí tipos de mercado de bens e serviços. Aqui, quando nós falamos de estrutura de mercado, nós foi apresentado só o seguinte, ó. Aqui nós estamos apresentando só a concorrência perfeita, concorrência monopolística ou imperfeita, oligopólio e monopólio. Quando nós falamos de concorrência perfeita, número infinito de firmas, produtos homogêneos e sem barreiras. Concorrência monopolística ou imperfeita, inúmeras empresas, produtos homogêneos ou diferenciados e livre acesso. Oligopólio, pequeno número de empresas, produtos homogêneos ou diferenciados com barreiras. E ainda outro aspecto do monopólio, uma única empresa, um produto sem substitutos com barreiras. Existem barreiras para entrar. É barreiras que de um monopólio é a forte infraestrutura para você entrar num mercado como esse. Bilionária, muitas vezes. Imagina tanta quantidade aí de estrutura subterrânea, estrutura de fios, cabos, postes para uma empresa como a SEB. Produzir toda uma infraestrutura para que fios condutores de energia elétrica cheguem nas áreas mais remotas de um estado. Ou, no caso do Distrito Federal, não falamos de SEB. Imagina a infraestrutura pesadíssima da CAESB. Qual é a empresa que vai entrar numa concorrência perfeita ou numa concorrência monopolística ou oligopólio? Para concorrer com uma empresa com uma infraestrutura pesada de fornecimento de água. Toda a infraestrutura subterrânea, que você tem que colocar tubulações para levar água aos lugares mais inusitados, né, do Distrito Federal, ou de um estado como o Pará, Amazonas e por aí vai. Então, a infraestrutura ela é muito pesada, né? Então, ela requer realmente um trabalho aí bem interessante, uma infraestrutura. O Estado mesmo para arcar com esses riscos. A iniciativa privada não vê como um risco. Só que o Estado precisa fornecer o serviço. Não pode deixar a população sem água e sem energia elétrica. Por isso que assume o risco. Daí eu deixei aí para vocês depois darem uma olhada com mais detalhes, concorrência imperfeita, poder de mercado e monopólio, indicando que você faz parte dessa matrix, de todo esse sistema aí, no qual, com zeros e uns, com códigos binários, todos nós fazemos parte, vocês fazem parte dessa matrix aí, no qual existe o poder de oligopolistas, grandes estruturas de mercado, controlando preços, fazendo essas grandes corporações. Temos várias grandes corporações aí trabalhando, fazendo com que nós paguemos determinados valores que poderiam ser menores, não precisavam ser tão pesados, às vezes, os preços de determinados produtos. Mas, como elas são as que fornecem esses bens, esses serviços, estamos aí à mercê, né, de determinados grupos por causa disso. E às vezes tem até conchavo político. Mas enfim, tá aí, vocês depois dão uma olhada no vídeo, está disponível aí para vocês no meu canal. Tá? Aqui nós vemos aqui existem também monopólios naturais, surge porque uma só empresa não consegue ofertar um bem ou serviço, né, ao mercado inteiro, um custo menor do que ocorreria se existisse duas ou mais empresas no mercado. Dependendo do mercado consumidor, pode ser vantajoso apenas para uma empresa produtora. No caso, o governo ele entra regulando, impedindo preços abusivos e produção direta. Às vezes ele produz diretamente. Como eu estou dando o exemplo da distribuição de água e energia. Outro problema, outra questão que nós vemos assim, quando nós falamos de mercado, são as questões que envolvem a simetria de informação
O mercado, por si só, não fornece dados suficientes para que os consumidores tomem suas decisões. Então, ele intervém na economia, tentando, por meio de órgãos, né, instituições, as instituições fazer com que seja simétrica a informação. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, no qual tem que estar claro tudo que foi produzido, todos os elementos que estão naquele produto, né? Então, a intervenção do Estado na introdução de uma legislação que forneça maior transparência no mercado. Informação é um bem público, pessoal. Quando nós falamos de assimetria de informação, nós estamos falando de risco moral e seleção adversa. Iniciando pela seleção adversa, uma das partes em uma transação ou potencial transação possui informações vantajosas sobre as demais. É um exemplo de um gerente que, ao tomar conhecimento de informações ruins, não disponibiliza, evitando ou postergando consequências negativas para a entidade. Ocorre, então, isso antes da transação. A pessoa tem a informação antes, o cliente não informa a sua situação completa de debilidade antes de contratar um plano de saúde. A pessoa sabe do seu problema de saúde, a empresa que vai fornecer o seguro não sabe do problema de saúde, e aí não consegue detectar, e a pessoa faz o seguro a si mesmo. Os problemas de seleção adversa. A pessoa sabia, mas não quis falar. Foi antes de fazer o contrato, né? O gerente sabia de determinados problemas, mas assim mesmo vende, continua operando no mercado, sendo que talvez vá acontecer um problema que a empresa venha à falência, vai ter sérios prejuízos. Problema de seleção adversa. Então, antes da transação, de determinada transação ocorrer, ele já sabia, correto? Que ia acontecer alguma coisa ruim com aquele produto ou com aquele contrato com a prestação de um determinado serviço. Risco moral é depois do contrato. Pode acontecer o contrato, risco moral. O que foi do risco moral? Quando você contrata uma pessoa, ela vai, chega para você e diz que ela vai fazer isso, 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 que esse é o currículo dela, realmente ela tem um currículo muito legal, muita experiência, mas depois que você contrata, ela passa a agir de outra maneira. A pessoa que vai trabalhar na sua casa ou na sua empresa. Um gestor com histórico transparente, correto, após ser nomeado, adota posturas incompatíveis com os interesses das empresas, mas compatíveis com seus interesses. Então, tem até um problema também de principal e agente, né? Risco moral, geralmente isso também é um problema de principal e agente numa empresa. O agente deve agir em função das interesses dos acionistas, dos donos da empresa, mas ele passa a agir baseado nos seus interesses pessoais, tá? Então, tem materiais aí que eu deixei disponíveis sobre risco moral, vocês continuem vendo aí. Só um minutinho. Só um minutinho, peraí. Tá. Antes de falar de função alocativa, deixa eu ver aqui. Outro problema de falha de mercado é o problema de desemprego e inflação. Tá? Desemprego e inflação. Ou. Vamos falar realmente desemprego e inflação. Todo país ele quer crescer economicamente, se desenvolver economicamente. Aí tem que lidar, vira e mexe com problemas relacionados à inflação, inflacionamento dos preços. E também com relação ao desemprego. E existe uma situação em que vira e mexe estão relacionados a taxas altas de inflação, leva aumenta os custos das empresas para contratação, o custo de fornecimento dos bens. Isso causa uma distorção na economia. A economia fica distorcida, com pouca possibilidade de que essas pessoas elas entrem no mercado de trabalho. E a inflação faz com que você acabe tendo que buscar ter um dinheirinho a mais para poder comprar um produto que você não tinha nem necessidade, mas você vai comprar porque está mais barato. Essas distorções, quando você começa a comprar produtos porque está mais barato, porque mês que vem vai estar mais caro, elas são resultados desse inflacionamento do preço, dessa desestabilização dos preços. Então as pessoas começam a comprar, demandar bens de maneira irregular, né? Devido a essa volatilidade, essa situação em que os preços eles não são mais estáveis.
Isso distorce a economia, distorce o sistema. Então, nós temos aí algumas funções do governo, nas tipologias de Musgrave: função alocativa, no ajuste de recursos, né, ajuste na alocação de recursos; função distributiva, no ajuste na distribuição de renda; e a função estabilizadora, para manter a estabilidade econômica. Tá? Que vemos aí, então, a função alocativa, quando o governo ele tira de um lugar e coloca no outro recursos públicos. Agora, por exemplo, da área de sanitária, estão sendo realocados vários recursos de outras áreas, né, para poder fazer frente à necessidade sanitária. É um exemplo de função alocativa. A função alocativa ela se justifica pela existência de economias externas, externalidades, em regra relacionadas à atividade de expansão da infraestrutura econômica. Construção de estradas, ela vai resultar em maior fluxo de pessoas, de trânsito, de empresas logísticas, de transportes. O resultado nacional é superior ao resultado individual do setor privado, exemplo. Problemas de satisfação das necessidades coletivas, bens públicos, devido à impossibilidade de se estabelecer um preço de mercado. Segurança, justiça e defesa nacional. Então, você tem aí a função alocativa na produção e na provisão. A produção, o Estado produzindo determinados bens e provendo também esses bens ou serviços que são necessários produzidos pelo governo, mas financiados, pagos pelo orçamento público, tais como saúde e educação. Tá? Enfim, nós vimos uma definição de bem público de Samuelski, da rivalidade e excludência, quando consideramos, e semipúblicos também. Função distributiva: a distribuição de renda resultante de fatores de produção e da venda de serviços desses fatores no mercado pode não ser desejada pela sociedade. A função distributiva. Porque, geralmente, as pessoas não... segundo Giacomo, em 2014, né? Então, as pessoas pensam, poxa, a gente vai pegar da arrecadação. Nós estamos pagando esses impostos, vai pagar para a gente que não estava trabalhando, não estava produzindo, que é isso que vai acontecer, né? Então, tem pessoas da classe média para cima que ficam indignadas com políticas distributivas. Mas isso é praticado em países de primeiro mundo, em vários lugares do mundo são praticadas políticas distributivas. Né? À medida de que critérios puramente econômicos são considerados nas decisões relativas à utilização dos fatores de produção, a distribuição da renda gerada pelos habitantes do país pode não ser considerada socialmente aceitável. Ok? Rezende 2001. Então, existem essas diferenças aí, segundo Rezende e Giacomoni, quando nós falamos de questão de política distributiva, função distributiva. Né? Sistema tributário, seria ideal aí essa questão aí do que nós vemos, imposto progressivo, políticas de gastos governamentais, despesas que beneficiem direta e indiretamente a classe de renda mais baixa, e a diferença segundo Giacomoni, a transferência direta, por exemplo, programas de distribuição direta de renda, Bolsa Família, auxílio emergencial, imposto progressivo, como imposto sobre grandes fortunas, imposto de renda, tarifas baixas para produtos de cesta básica, e aí por aí vai. É uma Bolsa Família que nós vemos aí, exemplo de política distributiva, auxílio emergencial, tá? Imposto sobre grandes fortunas, que estava sendo ventilado, mas interesses econômicos não permitem que sejam votados passe no Senado e na Câmara, de maneira efetiva, que atinja realmente essas pessoas que têm dinheiro. E, por fim, a função estabilizadora, que busca aí estabilizar emprego, preços, salários, né? Então, fazendo com que haja um equilíbrio no mercado, altos níveis de emprego, estabilidade nos preços, crescimento econômico. Sobretudo, política fiscal e monetária são bons exemplos de política estabilizadora, sendo que a política fiscal ela tem esse aspecto aí em situações de recessão, aumenta-se o gasto público em consumo de investimento e, indiretamente, redução da alíquota dos impostos. Nós temos aí também, em termos de política fiscal, altos níveis de inflação ou excesso de demanda, tá? Diminuição dos gastos, aumento da alíquota dos impostos, no caso de alto nível de inflação ou excesso de demanda.
Política monetária, situação recessiva, você tem aí reajuste da redução da taxa de juros, crescimento da demanda agregada e da renda nacional. Política monetária ainda, alto nível de inflação ou excesso de demanda, aumento da taxa de juros, diminuição da demanda agregada. Então, tem aí para vocês darem depois uma olhada sobre a política fiscal e monetária, ações diretas da política fiscal e o estímulo à redução da taxa de juros na política monetária. Depois pode dar uma olhada no material que eu disponibilizo para vocês. Então, vamos falar um pouco mais sobre instrumentos de política monetária e fiscal. Vamos ter aqui mais a política fiscal, tá? Não monetária. As políticas, elas têm o objetivo, como nós estamos vendo, de garantir o pleno emprego, distribuição de riqueza, estabilidade de preços, crescimento da economia. E elas podem ser política fiscal, monetária, cambial, creditícia. Política fiscal, estamos vendo aí esse aumento, diminuição do gasto, né, do governo. Política monetária agindo sobre a taxa de juros, aumentando ou diminuindo a oferta de moeda, aumentando ou diminuindo a oferta de moeda por meio de operações de open market, ou seja, tirando títulos públicos, comprando títulos públicos da economia, aumentando a liquidez ou diminuindo a liquidez, né? Comprando títulos públicos, você aumenta a liquidez. Você pode também diminuir a liquidez da economia, certo? Vendendo títulos públicos. Isso veremos em aulas posteriores. Política cambial, com esse enfoque aí de intervir com política que beneficie exportadores, a produção interna, fazendo com que também os insumos nas importações sejam menos pesados para o empresariado, né? E vemos aí também a política creditícia aumentando, então, o crédito, certo? Aumentando o crédito. Também existe a política mais intervencionista, agindo na economia por meio de controlar, intervindo por meio de determinados regramentos do governo, intervindo sobre os preços de maneira mais intensa, né? Enfim. O que são instrumentos de política econômica, como estamos vendo aqui? São elementos disponíveis aos formuladores de política econômica para agir sobre a realidade, condicionando aos objetivos estabelecidos para o curto ou longo prazo. Atenção, instrumentos em si mesmos não se constituem em quaisquer finalidades econômicas, sociais ou políticas. Por isso, quando nós falamos de política fiscal, ela centraliza suas preocupações nos gastos do setor público e nos impostos cobrados da sociedade. Procura o equilíbrio entre a arrecadação tributária e as despesas governamentais. O objetivo é atingir determinadas metas sociais e macroeconômicas. Através da modificação de carga tributária, influencia a renda disponível e o consumo agregado. Assim, o aumento de impostos gera uma redução do consumo. Haverá também uma redução de investimentos das empresas. É importante perceber o seguinte: quando você fala de dívida, o governo ele financia suas necessidades como? Aumentando impostos, emissão de moeda, empréstimos internacionais, operações de crédito, aro, colocação de títulos públicos no mercado. É assim que o governo se financia. Ele vai querer aumentar a taxa de impostos, né, os impostos, ICMS, COFINS, etc. e tal. Né? Ou ele utiliza a senhoriagem, ele oferta moeda na economia. Isso vira e mexe, causa inflação. Inflaciona os preços na economia. Ele vai emprestar dinheiro junto ao FMI, e por aí vai. Coloca títulos no mercado. Como eu falei, é uma maneira de ele colocar, se financiar por meio de vender esses títulos. Quando ele vende esses títulos, o que entra para o caixa? As pessoas que pagaram para esse título, existe o endividamento interno, aumenta a dívida interna. Então, o governo tem se endividado internamente, mais do que externamente, a dívida interna é maior que a externa, por meio de, também, desses mecanismos de emissão de títulos. Por isso que o pessoal também aí compra bastante títulos do Tesouro Direto, IPCA e tal, Selic, Tesouro Direto Selic.
Hoje eu vejo que está mais para poder preservar o seu capital, para não ficar muito à mercê da inflação, né? A grande questão é, essas medidas criam dívida para o Tesouro que comprometa a parte da arrecadação? Atualmente, é preciso considerar isso seriamente. O endividamento interno está aumentando mais do que a dívida externa. Receita bruta dos impostos, transferência do governo, receita líquida de impostos. Observa, a receita bruta de impostos menos transferência do governo é igual a receita líquida de impostos. Receita líquida de impostos menos gastos correntes do consumo do governo é igual a poupança em conta corrente. Poupança em conta corrente menos investimento governamental é igual a superávit ou déficit público. Ok? Então, o superávit e déficit público é resultado dessa continha aqui. O que sobrou da poupança corrente, às vezes não sobrou, é poupança negativa. Né? Então, está se investindo, ou então tem pouco investimento. Agora, se ele pegou realmente e fez operações de crédito, ele vai ter como deduzir do imposto governamental. Aí o déficit público só vai aumentando. Por isso que essa conta aqui não é superávit, é déficit público. Nós temos déficit público. Tá? Quando nós pensamos em endividamento. Você vai considerar todos esses elementos aqui, ó. Receita bruta de impostos, menos transferência do governo, receita igual a receita líquida de impostos, que menos gasto de consumo corrente, é igual a poupança em conta corrente. Menos poupança em conta corrente menos investimento governamental, temos o superávit ou déficit público, ok? Por isso existe a NFSP, necessidade de financiamento do setor público, ok? A dívida pública, né, a dívida pública, que é a NFSP, a necessidade de financiamento do setor público, ela tem um financiamento, onde se consegue recursos é por meio de aumento de impostos, como nós falamos. Aumento de impostos, o problema disso é que isso freia o consumo. Outro aspecto da NFSP é a emissão monetária. Aumenta a oferta de moeda, o que acontece? Você tem um efeito inflacionário, porque você cria moeda que não corresponde ao lado real da economia, você gera inflação. Inflaciona os preços da economia, porque não é a realidade. Isso só temporariamente ajuda o governo. Tá? Empréstimos internacionais. Empréstimos internacionais, eles aumentam a dívida externa. Esses são um dos problemas dos empréstimos internacionais, o aumento da dívida externa. Então, você vai fazer empréstimos, todo empréstimo é um endividamento. Né? Então, você vai ter aí uma limitação também depois, porque gerações presentes e futuras vão pagar por isso, a geração presente e as gerações futuras. Alguém vai pagar essa conta. Colocação de títulos no mercado. É bom, mas acompanha o aumento de juros, né? Porque você, para encorajar as pessoas a pegarem um tesouro direto Selic, um tesouro direto IPCA, ou qualquer outro título que o governo ele venda no mercado, e você vai ter que dar uma atratividade para os agentes econômicos quererem aquilo ali. Certo? Desvia recursos do setor privado e desestimula a atividade produtiva. Isso que acontece com isso, pessoal. Desvia recursos do setor privado e desestimula a atividade produtiva, quando você faz esse tipo de recurso aqui. Aqui nós temos, então, um ciclo vicioso. Desequilíbrio do sistema econômico, títulos que promovem juros maiores, amortizados com novas emissões de títulos ou com emissões monetárias, novo desequilíbrio do sistema econômico. Então, esse tipo de recurso não é o ideal. O ideal mesmo é você aumentar a produção, a produtividade do sistema. Ou seja, aumentar o PIB, políticas públicas que aumentem o PIB. A política fiscal deveria ser conduzida nesse sentido. Então,
ela é a política de receita e despesa do governo. Definição da carga tributária sobre os agentes e definição dos gastos do governo, tomando como base tributos captados. Responsável, o governo, o Congresso, o Congresso está ali aprovando leis como LOA, etc. e tal, a aprovação do orçamento público do governo federal. No final, o governo sanciona, né, se estiver de acordo com o que o Congresso aprovou. Vimos aí a política fiscal, ela são três funções importantes: alocativa, fornecimento de bens públicos, distributiva, ajuste na distribuição de renda de forma justa, e função estabilizadora, o uso da política econômica para aumentar o nível de emprego, estabilizar os preços e obter uma taxa apropriada de crescimento, segundo a tipologia de Musgrave. A tributação deve servir como instrumento para a correção de desequilíbrios conjunturais e para a obtenção de taxas satisfatórias de crescimento. Eficiência econômica e adequação aos objetivos da política fiscal. Avaliação, né? O sistema tributário ideal seria regido através dos princípios da equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade. Quando você fala equidade, está falando daquilo que é justo, aquilo que pode realmente... Cada contribuinte deve contribuir com a parcela justa para cobrir os custos do governo. A progressividade deve se tributar mais quem tem mais uma renda mais alta. E não acontece, isso deveria ser progressivo, mas o imposto é regressivo, né? Neutralidade. Os impostos devem ser tais que minimizem os possíveis impactos negativos da tributação sobre a eficiência econômica. Simplicidade. Deve ser fácil de compreensão para o contribuinte e de fácil arrecadação para o governo. No que diz respeito à LOA, nós falamos do princípio da clareza, em termos de lei, né? Conceitos importantes da política fiscal. Aqui, o governo pode ter superávit ou déficit fiscal primário, número que revela os gastos administrados pelo setor público nos três níveis de governo, estão, de fato, dentro dos limites das suas receitas. Na observação, não entra o pagamento da juros da dívida, tá, pessoal? Então, aí, quando nós pensamos aí em superávit ou déficit nominal, representa o resultado primário mais encargos dos juros da dívida nos três níveis. Resultado negativo, aumento da dívida pública. Resultado positivo, diminui a dívida pública. A NFSP, que é a dívida líquida do setor público, ela reflete tudo o que os três níveis de governo devem, ou seja, todas as dívidas, menos o que tem a receber junto aos bancos, organismos internacionais e outras entidades. Tá? Geralmente, o dívida é uma relação dívida-PIB, que vai dar um percentual, tá? Ou seja, dívida em relação ao PIB. Podemos considerar também que o aumento da arrecadação pode ser realizado por meio de uma reforma tributária, que não, o Senado, a Câmara não estão querendo uma reforma, que reduziria gastos públicos, reduziria toda essa situação, reduziria as situações essa complicação tributária que nós vivemos. Uma reforma administrativa poderia diminuir os custos de uma política monetária mais suave, que trabalhe com taxas de juros menores. O problema hoje é que o governo gasta mais que arrecada. Isso é um problema sério, problema realmente que precisa ser contornado ainda. É necessário realmente uma redução do endividamento. E aí nós apresentamos alguns gráficos aqui da OCDE, que apresenta nessa base de dados alguns países que mais tributam. A Receita Federal aqui está comparando o Brasil com países de primeiro mundo, no qual a tributação retorna, aqui no caso, para a sociedade. Aqui no Brasil, a taxa de retorno para a sociedade é muito baixa. Aqui, o Brasil está... A carga tributária sobre a renda, lucro de ganhos de capital, Brasil e país da OCDE. Aqui, realmente, o Brasil está lá embaixo como se fosse a menor tributação, mas a questão toda é que, nesses países, o pessoal dá gosto, às vezes, de tributar, da tributação do governo, porque retorna para a sociedade em forma de bens, serviços, educação, saúde, transporte. Tá? Não é igual aqui no Brasil. Aqui a Receita Federal está dizendo o seguinte: olha, que nós tributamos muito pouco sobre a folha de salários, olha os outros países. Tá? Mas se você for pegar outros dados, você vai ver que não é isso, não. A tributação ela é alta, lógico que é isso aqui, né, se você for comparar, mas a diferença é que o retorno, o dinheiro público se perde no meio do caminho, em burocracia, tá? Em muitas situações que passa por muitos
muitas mãos, assim, entre aspas, muitos órgãos antes de chegar até a quem precisa, né, da política, tá? Então aí eu disponibilizei para vocês esse material aqui, política fiscal, aumenta a receita pública, redução da despesa pública, equilíbrio nas contas públicas, que está mais detalhado, ó, desequilíbrio financeiro, sobre esse assunto que eu estou tratando aqui, tá? Então está mais detalhado para vocês verem, se quiserem revisar com mais profundidade, e tem o material aí disponível para vocês estudarem, né? Tem aqui as principais bibliografias que eu me baseio, que é o Fábio Jambiage, a Cláudia Além, o Fernando Rezende, o Flávio Riani, tá? Beleza? Tá o Giacomoni, gosto muito de Giacomoni. Os Musgrave, as tipologias todas que você vê aí, ó. Richard Isabel Musgrave, Peg Musgrave, beleza? Então, tô aí, tá umas materiais aí, eu tô nas redes sociais, tá disponível para ajudá-los, tá? No meu canal aí tem um monte de materiais aí no YouTube, disponível para vocês. E vão lá na playlist Finanças e Orçamento Público, está tudo disponível lá, materiais para vocês estudarem. Obrigado aí por esse momento de aprendizado. Valeu, estamos juntos, estudando aí finanças públicas, orçamento público e outras disciplinas da área de economia. Obrigado aí, pessoal.